Salve Maria, povo de Deus, um excelente dia, uma excelente terça-feira, você e toda a sua família. Como é bom ter você aqui, Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família e obrigado por estar aqui comigo todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje a igreja celebra, o dia de São Simão e São Judas Tadeu, isso mesmo, dois grandes santos, que doaram a vida pela igreja. Daqui a pouquinho vou contar a história um pouquinho de São Simão e São Judas. Vamos primeiro para o evangelho do dia, que é Lucas capítulo 6, versículo de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. É uma alegria ter você aqui comigo todos os dias. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho e eu peço a você que me ajude a evangelizar. Como? Como que eu posso ajudar, Ulisses? Se inscrevendo aqui no meu canal, compartilhando, que é o mais principal. Compartilhe este evangelho para chegar em mais pessoas, em mais famílias. Compartilhe em seus grupos do seu bairro, na sua rua, na sua família, nos seus amigos. Compartilha, manda lá, não custa nada, não vai te custar nada. Só você apertar aqui compartilhar e muita gente estará participando comigo, ouvindo o evangelho e também sendo tocado por Deus, assim como eu e você é tocado todos os dias. Hoje, como eu disse no início, é dia de São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos primos de Jesus. As origens, São Simão e São Judas Tadeu, estes dois apóstolos, menos conhecidos do que os outros, paradoxalmente são parentes, os dois são parentes mais estreitos de Jesus, eram dois de seus primos. No que se refere a São Judas, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai Alfeu era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleófas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. São Simão, a palavra Simão significa zeloso. Tinha o nome de cananeu, derivado de Caná, aldeia da Galiléia. Praticava a obediência, cumprindo os preceitos e compadecendo-se dos aflitos e necessitados. Trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. Niciforo Calixto diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. Já São Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos, era chamado também de Tadeu ou de Lebeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou ao Senhor: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? Está lá em João capítulo 14, versículo 22. Então, São Simão e São Judas Tadeu possam interceder por nós, para que também, assim como eles, buscar a Deus fervorosamente
no dia a dia, na nossa vida, na nossa família. Hoje nós vimos no Evangelho que Jesus se retira para orar, Jesus se retira para rezar, e logo em seguida, logo que Jesus chega, ele passou primeiro a noite toda em oração, para escolher os apóstolos. Ele não foi lá à toa, ele estava em comunhão com o Pai, e ali, dentre inúmeros discípulos, porque Jesus tinha muitos discípulos, ele tinha que escolher apenas 12, Então ele passa a noite toda em oração junto com o Pai, e junto com o Pai ele escolhe 12 homens, assim como você ouviu no Evangelho, 12 homens para dar continuidade à Igreja de Cristo, O que precisamos entender com essa atitude de Jesus? Que para tudo o que nós formos decidir em nossa vida, a oração é essencial e indispensável. Gente do céu, quantas vezes tomamos decisões sem estar em oração? Eu não sei você, mas eu já tomei muita decisão, já tomei muito prejuízo, já quebrei muita cara por tomar decisões sem perguntar para Deus assim: Senhor, é a tua vontade? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Gente, tem muita gente que dá cabeçada porque não escuta a voz de Deus. Nós devemos ter esse hábito. Vai comprar um carro? Opa, deixa eu perguntar para Deus se é a vontade dele. Vou comprar uma moto. Oxe, deixa eu perguntar para Deus. Vai prestar um vestibular, vai para a faculdade. Opa, deixa eu perguntar para Deus. Porque às vezes Deus vai te mostrar que não é hora. Porque se você for para a faculdade, se você for para aquele emprego, ou comprar aquela moto, aquele carro, você vai se afastar da presença dele. Então ele vai falar, só que ele só fala no coração daquele que pede, daquele que busca, daquele que está em comunhão com ele, daquele que está em oração. Tirando isso, meu irmão, minha irmã, a gente não vai ter escuta, porque a gente não está em comunhão. É preciso estar em comunhão com o Senhor para ouvir aquilo que Ele deseja, ouvir aquilo que Ele precisa, ouvir aquilo que Ele quer para cada um de nós. É isso que nós devemos entender, que sem a oração nós não somos nada, nós não prosseguimos, nós não produzimos, nós não fazemos nada. É por meio da oração que nós escutamos a Deus, por meio da oração que nós fazemos a vontade dEle. Ou seja, meu irmão, a oração deve ser sempre antes de qualquer missão. Antes de escolher, antes de agir, Jesus ele rezou. A missão nasce da oração. Isso é uma lição que nós devemos tomar para a vida toda. A oração é o fruto, deve ser o fruto. A ação deve ser o fruto da oração. Na vida da igreja, na família, no trabalho, precisamos aprender que de Jesus a ação deve ser fruto da oração. Quem não reza, escolhe pelos impulsos. Escolhe por interesse. Quem reza, age segundo o Espírito Santo de Deus se manifesta. Como eu disse, quantas burradas a gente já fez, a gente já cometeu, quantas decisões erradas tomamos, porque não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos aquilo que Ele quer para cada um de nós, não ouvimos aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Eu tenho uma experiência muito forte da desobediência. Deus me mostrou, eu fui comprar um carro e Deus me mostrou, levei em 3 mecânicos, 3 condenou, falou não compra, não compra, não compra. E eu senti no coração de não comprar, mas eu queria tanto aquele carro. Ele fundiu o motor comigo 2 vezes em 1 ano. Não era para me comprar, eu ignorei os sinais de Deus e paguei o preço. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã, que sem oração, sem estar em oração, sem estar na presença do Senhor, sem ouvir a voz dEle, nós tomamos só decisões precipitadas, só decisões erradas, só decisões que não faz com que eu e você progrida na fé, prospere na fé. Por isso, você deve estar sempre em oração, nós devemos estar sempre em oração, porque Jesus, Ele nos mostra o que Ele quer para cada um de nós. Quantos livramentos que Ele já te deu, porque você pediu, porque você estava em comunhão com Ele. É preciso, meu irmão, minha irmã, estar em comunhão com Deus e parar de dar cabeçada, parar de tomar decisões erradas. Quantas vezes agimos no impulso e quebramos a cara porque não fazemos a vontade de Deus. Paremos de fazer a nossa vontade para fazer de uma vez por todas, de agora em diante,
a vontade de Deus em nossa vida. São Simão, São Judas Tadeu, rogai por cada um de nós. Deus abençoe, eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Paz e bem. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que vós comece, para que vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Uma ótima terça-feira a você e toda a sua família. Paz e bem.